Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Que Você Viu? Um podcast exclusivo do canal do Erd. Eu sou Erd Meu Corrêa, direto de Brasília, e hoje aqui para falar comigo sobre o último episódio, episódio de número 8, penúltimo episódio da primeira temporada de The Last of Us, meu querido amigo Brunão. Brunão, hoje eu não vou perguntar como que você tá, mano, que eu sei que você tá meio bronco aí com as ocasionalidades da vida. Pois é, oi espectadores, oi ouvintes do podcast no Spotify. Tô meio desnorteado, porque como o Ed falou, momentos antes da gravação, meu celular caiu no chão e trincou aquele vidro que protege a tela, não é nem a película de vidro. E eu tô chateado com isso, mas nada afeta minha energia pro podcast. E tirando isso, eu tô bem. E tu, Ed, como tá essa semana? Tô bem também, cara. Muito corrido no trabalho. Meu celular, pelo menos, ainda não quebrou, então eu já posso dizer que pelo menos isso eu não posso reclamar. Tô um pouco melhor que você. Mas entende sua frustração, relaxa que amanhã a gente vai dar um rolê pra resolver isso aí. Né não? É isso aí, não. Preciso resolver, não posso ficar sem meu celular, até porque a gente usa de câmera, eu uso de câmera, né? Pra gravar o que você viu e como eu já falei no podcast e sem mais delongas, esse é o que você viu. Antes de mais nada, muito obrigado você aí que acompanha a gente toda semana, você que tá sempre ligado aqui nos episódios que a gente lança. Segue a gente no YouTube, canal do Erd, Instagram, @canal do Erd, TikTok, @canal do Erd. Estamos em diversos agregadores de áudio. Você pode ouvir o podcast aonde você quiser e assistir no YouTube. Brunão, aonde nós estamos? Quais são os agregadores que a gente está? Estamos no Amazon Music, Deezer, Google Podcasts e no Spotify, além do YouTube, como o Ed já falou, com imagens, como ele sempre gosta de falar. E muito obrigado você que acompanha a gente aí lavando a louça, no carro, no transporte público, arrumando a bolsa das crianças para outro dia, correndo no parque, enfim. Muito obrigado você que acompanha e investe nos seus amigos, como você apoia e investe em pessoas que você não conhece. Fica no ar essa daí. Bora falar de The Last of Us, Bruno? Bora falar de The Last of Us. Eu vou começar soltando só uma máxima aqui, tá? Melhor episódio da temporada até então. Assim só, assim, do nada é isso? Do nada. Soltei nos peitos, assim. A gente vai discutir um pouco sobre ele, a gente vai mais a fundo. Lembrando que sempre que a gente fala do episódio de The Last of Us, a gente fala com spoilers. Então, se você não viu, vai lá, assiste o episódio, depois volta aqui pra ouvir o que a gente tem pra falar sobre ele. Conta pra gente aí, Brunão. Situa aí a galera nesse episódio, o que aconteceu, começa a traçar seus pontos, seus paralelos, seus comparativos com o jogo. Como é que foi esse episódio pra você? Eu vou começar dizendo que eu ainda estava pensando no episódio e tu falou que é o melhor episódio, eu fiquei muito na dúvida porque o quinto episódio assim, é muito bom, só que, cara, eu acho que esse vai ser o melhor mesmo, por toda a carga emotiva e também por a gente ter um episódio mais focado, ou totalmente focado na Ellie, apesar de ter outros personagens, né? E a gente conseguiu ver a atuação da Bella Ramsey, que eu sei que é algo que você vai comentar, mas assim, foi um episódio muito, muito bom. Ainda estou em dúvida se é o melhor ou não, ainda estou aqui ponderando e tudo mais. Quem sabe com a gente debater no episódio, eu bato o martelo e fale se é ou não o melhor episódio, mas contextualizando para o pessoal que ouve a gente e assiste também no YouTube, esse episódio é outro daqueles episódios que a gente sempre fala aqui, que é super fiel ao jogo, teve mudanças para melhor e vou comentar mais sobre. Mas dando o contexto do episódio, depois que a gente vê os protagonistas lá no episódio 6, antes de ter o flashback da Ellie e tudo mais, volta pro presente mostrando que a Ellie tá fazendo o que ela pode para cuidar do Joel, que ainda tá muito machucado, e ela se pega na necessidade de comer e também alimentar o Joel. Então, mesmo que ela tenha um alimentozinho que eu não consegui identificar, inclusive no episódio, não sei se era um pedacinho de carne seca, sei lá que Eu era aquilo. achava que era isso, tipo aquelas carne
Aquelas carnes processadas que vende Famosa, igual, né? igual sticker, assim, igual doce. Eu fiquei Aham. com a sensação de que era um pedaço daquilo lá. Pois é, ela era uma comida que eu não consegui identificar, mas eu acho que é muito essas carnezinhas que são bem famosas assim nos Estados Unidos e nos filmes que a gente, principalmente coisa pós-apocalíptica, né? Porque parece que é um negócio que não estraga, então As jerked beef. exatamente. E ela se vê na necessidade de alimentar o Joe e comer também. Então ela sai para caçar e nisso ela encontra um um veado e tenta, enfim, ela atira no veado e consegue abater o bicho. Só que quando ela vai pegar o veado, ela se depara com dois caras que é de uma outra comunidade, assim, e aí já começa a tensão do episódio. É um episódio, como eu tinha falado, bem fiel ao jogo e, assim, já traçando os comparativos com o jogo. No jogo, são esses personagens que aparecem, eles não são uma comunidade, eles não fazem parte de uma comunidade, de um grupo, assim, que meio que segue por é um grupo mesmo, não é uma comunidade. Lá no jogo eles são bandidos, assim, o que eles chamam de hunters, são os caras que só causam o caos mesmo, roubam as pessoas, matam as pessoas, roubam comida e tudo mais, e aí lá no jogo a gente classifica tudo igual. E lá o grupo, assim, não tem muita importância, sabe? Só tem algo importante sobre eles que aparece no episódio, que já dando um spoiler e já fazendo disclaimer, se você não viu o episódio, corre lá, assiste e depois volta para ouvir a gente, volta para assistir lá no YouTube. E continuando, é um grupo que tem, além, como na série eles mudaram isso. No jogo eram só uns bandidos aleatórios. Na série é uma comunidade que tem um forte cunho religioso ali, e além disso, eles são canibais, né? Sem saber, o grupo inteiro não sabe, algumas pessoas sabem, como o principal do culto diz, assim, dessa comunidade, mas o resto do pessoal não sabe. No jogo são só bandidos aleatórios e tudo mais, e aí eles encontram a Ellie, e a Ellie negocia com eles medicamentos, assim como acontece na série. E só que uma diferença que tem, assim, logo no começo que era pra ter no começo do episódio é que eles são atacados ali, mais ou menos antes do, acho que depois que o personagem volta com as medicações, eles são atacados por uma horda de infectados, e isso não teve na série. Sinceramente, não faz muita falta, assim, tem algo no fim do episódio que eles mudam que me incomodou um pouquinho, mas eu vou deixar o Ed falar um pouco agora. Esse episódio, ele é completamente centrado nas relações com meio que as pessoas desconhecidas, né? E como que você vai lidar com aquilo. Uma coisa que eles reforçam muito é que meio que o pessoal do grupo já sabe quem é a Ellie, né? E o que que ela fez e cria esse vínculo de conexão com um cara que feriu o Joel, que acabou sendo morto pelo Joel, que volta lá para aquilo que o Brunão sempre fala, de causa e consequência, tudo que você faz acaba engatilhando numa outra situação. Então, lá no episódio 6, quando aqueles quatro caras que estão andando lá perto onde está o Joel e a Ellie atacam o Joel, e o Joel acaba matando um deles, eles conseguem fugir. Esse cara fazia parte dessa comunidade que aparece agora no episódio. Tanto, e o episódio começa com a filha Esqueci de dele comentar. com a filha desse cara chorando, desesperado. Ele traz essa questão da fé de uma maneira muito forte. E ele traz essa questão da fé de uma maneira muito bizarra até, né? Porque o cara fala que ele decidiu acreditar em Deus depois do Apocalipse. E ele tem um monólogo no final em que ele justifica que ele passou a acreditar em Deus porque o Cordyceps era uma coisa muito bonita que luta pela sobrevivência de uma forma que, se for preciso, até com violência, e ele se considera um cara que sempre teve a violência dentro dele, e ele identifica isso na Ellie, que é por isso que ele quer se aproximar da Ellie. Ele é um cara bem bizarro, assim, ele é um personagem meio passivo-agressivo, e eu costumo gostar muito de personagens que beiram essa passiva-agressividade, porque eles acabam tendo camadas de desenvolvimento narrativo muito boas. Você fica sem saber o que esperar, eles se tornam personagens completamente imprevisíveis, né? É, eu achei que, assim, eu não sou médico, eu não sou enfermeiro, eu não estudei nada de medicina, mas, assim, duas injeções de penicilina onde está o ferimento, eu não sei se seria o suficiente para recuperar
o life do Joel, mas vou ter essa suspensão de descrença, porque no videogame você só precisava arrumar band-aid de garrafa de álcool e você recuperava seu life. Então vamos ficar com essa licença poética aí, porque o Joel tava muito mal pra, tipo, ele sair e deixar ele com a faca lá onde ele não conseguia nem ficar acordado, e segundos depois ele já tá espancando a galera, assim, saca? Então, isso foi uma coisa que me incomodou um pouquinho. Me incomodou um pouquinho não ter os infectados. Eu acho que a única coisa que faltou para esse episódio ser 100% excelente, assim, nota 1000, foram os infectados, porque isso foi um ponto muito positivo do episódio 5, que até então era o meu episódio favorito, que foi a quantidade de infectados, a forma como eles criaram aquela cena de combate com os infectados, com o Baiacu e tudo mais. Só que esse episódio, ele traz uma força muito grande e mais uma vez a gente reforça aqui no que você viu, que mais uma vez eles mudam o teor, o contexto e a base do que acontece no jogo para melhor. Eu acho que eles darem um corpo para esses personagens que encontram a Ellie, ao invés de eles simplesmente só serem bandidos, cara, isso é incrível. Trouxeram o cunho religioso de uma forma muito peculiar, trouxeram a questão do canibalismo de uma forma muito bem contextualizada, porque, cara, se você for parar pra pensar no mundo pós-apocalíptico, é muito possível que isso ia acontecer em algum momento, né? Animais estão escassos, comida é escasso, recurso é escasso. Você vai morrer de fome, saca? E visualmente é o episódio mais impactante, cara. É violento, é sanguinário, é, é, é aterrorizante em alguns momentos, aquela cena que o Joe entra no galpão e ele vê os corpos das pessoas já com a cabeça decapitada, pendurados de cabeça para baixo, como se você estivesse sangrando igual porco, você sangra porco antes de você preparar o porco para comer, você corta o porco, fura no sovaco dele, pendura ele de cabeça para baixo, deixa ele sangrando, depois que ele drenar o sangue, você pega o porco para poder fazer. Então, tipo, eles estavam meio que fazendo isso com os humanos. E é muito incrível, porque tem uma coisa que eu lembro que me trouxe um incômodo muito forte, mas um incômodo no sentido positivo. Que é aquela cena que o cara chega com a comida pra mulher preparar, ela pergunta: o que que é isso? Ele fala: é cervo. E a mulher começa a preparar aquela sopa de cervo. Eles entram com um cervo gigantesco que eles tinham pegado da Ellie, jogam, tá todo mundo nas mesas já esperando a hora de comer. Eles têm uma discussão e quando ele faz, depois da oração, todo mundo começa a comer. A cacofonia do barulho de talher batendo no prato, ele comendo super devagar, super com calma, super tranquilo, aquele barulho de que parece que as pessoas estavam todas extremamente famintas, comendo muito rápido, e é muita gente comendo, e aquele barulho de de colher batendo no prato, colher batendo no prato, colher batendo no prato. E aí quando chega lá na frente, você percebe que na verdade as pessoas estavam comendo gente. Você fala assim, mano, se chegar pra essa galera e falar, velho, ó, vocês estão comendo gente, eles vão continuar comendo, velho. Não é nem por vontade ou por maldade, é meio que por necessidade, né? Então, até que ponto a necessidade pela sobrevivência muda a essência das pessoas? Aqui a gente tem um Pedro Pascal em mais um episódio que talvez não justifique os US$ 600 mil que ele ganha por episódio, né? No episódio passado também não justificou, porque ele não apareceu. Esse aqui ele até que aparece, mas aparece fazendo o Joe mais operante. Até o quinto episódio, até o sexto episódio, né? Ele era o Joe que merece US$ 600 mil por episódio. Mas nesse episódio aqui a gente tem que falar que a Bella Ramsey tem que receber aí uma participação nos lucros de resultados da HBO, porque ela sustenta esse episódio de uma maneira absurda. Toda aquela violência contida que ela tem em alguns momentos, o sadismo que ela teve de ir lá cortar o cara no episódio 3 quando ele tá preso lá e ela corta ele para ver o fungo saindo, é, é, toda a curiosidade que ela tem em relação às armas, a matar, e tudo aquilo que ela pede pro Joe ensinar ele e tudo mais, ela extravasa aqui. A cena que ela luta com o cara no restaurante é muito boa, porque no videogame ele é tipo um chefão, né? Você tem que ficar rodando debaixo dos bancos assim, Exatamente. pra você conseguir ir lá e dar uma facada no cara. Você roda e vai dando uma facada no cara. Isso aqui foi muito bem feito. O ambiente é idêntico. O ambiente onde eles lutam é idêntico. Os bancos vermelhos de couro de um restaurante assim, onde as mesas você arrudeia. Cara, é incrível, é incrível. Foi um episódio impecável. Eu acho que pela violência, pela sanguinolência, pelo, pelos subtextos de contexto humano que eles trazem para esse ambiente pós-apocalíptico, que muda a simplicidade que era no jogo, somente a questão de ser um grupo de bandidos, e a atuação
irretocável da Bella Ramsey. Assim, se for pra ela concorrer a um Emmy, é esse episódio que eles têm que mandar pra concorrer lá pra pedir a consideração, velho. Pra mim, é isso e sem falhar. Cara, tô contigo, a atuação dela é muito, muito boa, ela carrega o episódio. O outro cara que é o líder do grupo, ele também é muito bom, assim. Tem hora que eu acho meio caricato demais, mas funciona pra mim. E a gente tem que fazer uma menção honrosa o ator que faz o Joe nos games. Ele faz aquele outro personagem, porque eu não gravei o nome de ninguém, É o que segundo, auxilia. o segundo no comando lá, né? É o pau mandado que você ia falar. O pau mandado do líder do grupo, que é o que aparece junto com ele no começo do episódio, quando eles encontram a Ellie depois de ter abatido o viado. E ele é o ator do Joey nos jogos, assim, ele que faz a voz, a captura de movimento e tudo mais, e foi bem legal ver a participação dele no episódio. E eu até comentei quando eu tava assistindo, assim, aqui em casa, de que não tinha como dar um personagem maior pra ele, assim, não tinha como encaixar o Troy Baker, que é o nome do ator, o nome dele, em outro personagem. Não tinha como, sabe? Era, ou ele ia ser um figurante no fundo, ou ele seria esse personagem. Eu acho que não tem muito espaço para outro personagem assim que ele pudesse fazer. Mas, cara, realmente eu achei que o Ed ia comentar lá no primeiro episódio. Eu falei que precisava ver mais da Bella Ramsey, porque a gente não viu muito dela no primeiro episódio. Eu até falei, olha, ela me parece boa e tudo mais, mas eu não vi muito. Tem muita gente já dando M pra ela e eu não concordo. Lá no primeiro episódio eu não concordo, mas teve essa crescente de atuação dela, né? Seja por espaço, seja pela exigência mesmo emocional dos episódios, e ela foi crescendo, e essa era o pico que eu estava esperando, era onde a gente iria examinar e dar o veredito sobre a atuação dela, e assim, o veredito é que provavelmente ela vai figurar no Emmy. Se ela não ganhar, com certeza ela deve ser indicada. Eles devem mandar, inclusive, esse episódio, ou o último, né? Vai saber. O último nem É, vai tanto, né? Porque sabendo. ela não. É, o É, último ela só que vai o. vai estar mais dormindo do que acordada. Exatamente. Então, o último é o que eles vão mandar do Joel. É o que eles vão mandar do Joel, provavelmente. Eu ainda acho que do Joe Em- dá pra mandar vários, velho. Dá pra mandar É, vários. dá pra mandar. Talvez o primeiro até, né? A toda O arco o dele. desenvolvimento dele, o arco dele é incrível, assim. Os únicos episódios que o Pedro Pascal não está bem é o que ele não aparece, pô. É o 7 e é o 7. É o É isso, 7. é o 7. Porque ele não aparece, né? Praticamente não aparece. Sim. Eu acho que eu mandaria o primeiro, sabe? Até porque é um episódio maior, tem quase 2 horas e tudo mais. Eu mandaria o primeiro. Não mandaria o primeiro para Bella Ramsey de jeito nenhum. Mas é um episódio muito bom. Eu acho que seja o melhor. Como o Ed falou, a parada do Joe foi algo que tu me lembrou que realmente me incomodou, que o bicho estava morrendo e do nada ele levanta. E como tu já tinha falado nos episódios anteriores, essa passagem de tempo funciona melhor nos jogos, sabe? Parece que se passam meses até ele se recuperar. Ele fica muito tempo assim, guardado, escondido, e aí ele vai caçar, e aí acontece toda essa loucura que acontece no que foi mostrado no episódio. Só que no jogo parece que o Joe já tá repousando há muito tempo. Aqui não, já assim, parece que tem poucos dias que ele foi furado. Lá no jogo, assim, eu tenho a impressão, pelo menos, que foi tipo um mês, talvez um pouco mais, talvez um pouco menos, Eu fiquei com a mesma mas sensação, mano, de que no videogame é muito mais demorado e de que aqui parece que foi tipo assim, a penicilina fez efeito de um dia pro outro. Tipo, você toma de 12 em 12 horas ali e resolve o teu problema. já tá Eu zero. não sei, assim, se você que tá acompanhando a gente aí, você tem um mínimo de conhecimento médico, esclarece isso pra gente, por favor, só pra tirar uma dúvida. Vai lá no YouTube, deixe nos comentários, vai lá no post desse episódio do Instagram e deixe nos comentários, pelo menos pra gente poder saber se é possível, velho. É porque ela injetou no local direto ali, tipo, eu não sabia nem se tinha que ser na veia, não sei, velho, eu fiquei na dúvida, porque, tipo assim, Eu também. porque ela injeta no machucado, onde o bicho mordeu, saca? Então, enfim, suspensão de descrença, band-aid e álcool no videogame, então, é o menor dos problemas pra mim. Pois é, mas tu falando me incomodou o fato dele levantar rápido, até porque no jogo essa
essa parte em que o Joel tá desacordado, ela é maior, porque você pega um pedaço da campanha principal do jogo e do Left Behind e junta. Primeiramente, a Ellie vai num shopping, ela tenta chegar num. Ela entra no shopping, ela começa a lembrar do passado dela, começa a ter o flashback dela. Enquanto isso, a gente joga com ela no presente, ela procurando um kit de primeiros socorros pro Joel. Aí ela tenta subir num lugar, num helicóptero que tem um kit de socorros meio preso assim, e aí a gente chega com ela lá e pega esse kit. Aí ela provavelmente faz os primeiros atendimentos no Joe. Aí passa um tempo, essa é a impressão que dá, passa um bom tempo, e aí ela fica sem comida e ela precisa sair para caçar. Quando ela sai para caçar, ela encontra os caras, os canibais, tem um ataque com uma horda de infectados naquela cabana onde eles estão, que ele acendeu um fogo ali e tudo mais, colocou umas. Acendeu uma E que é lareira. legal, porque no videogame, essa cena, inclusive, é a que gera uma mínima relação de confiança entre os dois, né? Porque eles É, acabam meio que trabalhando juntos para sobreviver, então ela passa a acreditar que ela pode meio que confiar naquele cara ali que ela trocou o servo pelos medicamentos, né? No videogame tem essa primeira construção. Aqui essa construção de aproximação acontece de outra forma, né? E que é, na e, verdade não acontece, né? Mas acontece, mas não acontece, né? tipo, o jogo dá mais tempo dela interagindo com ele e você conhecendo um pouco melhor esse personagem, sabe? E agora querendo comentar uma coisa que me incomodou muito, que foi o final, porque é diferente do jogo. No jogo, a Ellie, na hora que ela tá sendo atacada pelo líder do grupo, ela consegue virar o jogo e matar ele com muita violência e tudo mais. Nessa hora, no jogo, o Joe entra dentro do restaurante e para ela, no meio do ataque dela, assim, sabe? Como se tivesse, calma, já deu, ele tá morto, tá tudo bem, eu tô aqui contigo. Na série, não, e eu acho que tira um pouco do impacto da cena pra mim, que é ela consegue parar sozinha. A a barrada de ódio que ela tava fazendo de esfaquear o cara, ela consegue parar sozinha e vai pra fora. Não que ela tivesse calma, não tô isso que eu tô falando, mas ela consegue parar só, vai pra fora, dá uma respirada, o Joe abraça ela, ela se desespera porque não acha que é outra pessoa tentando matar ela e tudo mais. É bom também, só que no jogo eu acho muito melhor, porque o Joe entra, para, ela leva um tempinho também pra, tipo, sei lá, se auto-nortear, voltar assim e ver que é o Joe, voltar a si. E aí o Joe fala, tá tudo bem, baby girl, e tudo mais. Então acho que funciona melhor no jogo essa parte do final do episódio. Eu prefiro, achei melhor no jogo, na série. Tá, eu acho que poderia ter sido melhor, assim, mais próximo do jogo. Isso na verdade não me trouxe tanto incômodo não, porque eu entendi que é como se o Joe estivesse é, vasculhando essa região para poder saber onde ela estava, né? É, eu acho que isso ainda pode render alguns frutos pro episódio final, porque querendo ou não, eles tiveram que lidar com 6 pessoas, né? As pessoas que estão lá no vilarejo continuam lá no vilarejo. Então, assim, que a sensação que eu fiquei é que, tipo assim, o local onde eles estavam com a Ellie não era o local onde eles vivem. Porque não é possível que o Joe chegou lá e não tinha ninguém na cidade. E o negócio pegou fogo e ninguém da cidade viu. E as pessoas começaram a ser mortas e ninguém viu. Então a sensação que eu fiquei foi que eram lugares diferentes. E eu não lembro ao certo como é que eles fazem para chegar lá no hospital, onde provavelmente é o que vai acontecer. Eles vão de carro, não sei. Não lembro como é que eles chegam lá, porque eles saíram meio que andando. O Joe ainda meio que manquitola lá, meio machucado ainda. Então, sem contar também que o pessoal já falou que pode haver controvérsias, né? Sobre o final, o season finale. Falaram que algumas pessoas podem não gostar e tudo mais. Sério? Começou É, isso? eu acho que eu tenho que ver, depois eu vou achar e vou te mandar, mas eu vi alguém comentando assim que, tipo, que o episódio final pode dividir opiniões do que vai rolar. E outra coisa que é legal é que a HBO ouviu a gente, né? Eu não sei se vocês acompanham aí o podcast já há muito tempo. A gente vem batendo na tecla para que o episódio seja mais cedo. O Brunão entrou com um ofício, mandou lá para a diretoria, e eles resolveram acatar o nosso pedido para que o episódio saísse mais cedo. Então, pode agradecer a gente aí, fiquem tranquilos, a gente está sempre aqui lutando por vocês. O episódio final vai sair às 10 horas da noite, na sexta-feira. Não tem nada a ver com o Oscar, tá, gente? Nada a ver. É pura coincidência, não tem nada a ver. Eles falaram que Uhum. não iam mais se preocupar com nada, não queriam, não tem nada a ver, tá?
Foi o e-mail que o Brunão mandou lá para os CEOs lá da HBO. Eles resolveram acatar o nosso pedido, então o episódio de domingo, o último episódio de The Last of Us, será às 22 horas. Mais Pera, alguma mas na coisa? sexta? Na sexta? No domingo. Desculpa. Ah, sim. É porque tu tinha falado alguma Não, eu coisa que de viajei. sexta. Eu que viajei. Tá bom. Sexta-feira foi o Cara, dia mas que tá você bom. foi o dia que você mandou o e-mail. Foi, exatamente. Ah, cara, eu acho que tem outra coisa antes da gente finalizar que precisa ser comentado, que podia até, assim, a gente vai lembrando coisas do episódio, porque estamos gravando aqui depois, né? Então não fica tão fresco na memória. Mas, cara, como é interessante, não que a gente já não tivesse visto essa faceta do Joe, mas era mais abordada por alto e comentada por alto. Porque nesse episódio, eu acho que vai surpreender muitas pessoas como o Joe pode ser violento, mesmo que já viesse falando ao longo da temporada, ele mesmo falando, olha, eu fiz coisas e tudo mais para sobreviver. Aí depois meu irmão dele, a gente fez coisas para sobreviver. Aí o Joe, eu fiz para não, enfim, eu matei pessoas para manter a gente vivo. Então assim, nesse episódio a gente viu a violência do Joe. Lógico que não foi só porque ele pode ser um cara violento, lógico que não, ele estava fazendo aquilo pela Ellie, mas só dele ser capaz de fazer tamanha violência, você já tira que o Joel não é o, sei lá, o simples herói americano que tá se conectando com a menina e é um paizão e tudo mais. Não, ele é tipo o cara, os fins justificam meios. E, assim, essa É o faceta violenta dele é anti-herói, né, muito velho? legal. Eu É ia falar o o é anti-herói, o só que, anti-herói, tipo, né? ele é um anti-herói, só que eu acho que na minha cabeça não ficou tão bem definido isso de anti-herói, mas ele é sim um anti-herói. E O cara tem atitudes inescrupulosas com uma justificativa plausível pro contexto onde ele tá inserido. Ele é um é, anti-herói, pô. ele é um anti-herói. É porque, não, é porque, tipo assim, Agora ele foi estabelecido como característica de anti-herói, né? Porque até então ele era o bom moço protetor do rolê, né? Então, é. Mas eu acho complicado porque, como tu mesmo falou, e eu já tinha comentado, tudo no mundo de The Last of Us é consequência, né? Então, e a gente ainda vai ver isso, muito sobre isso, e sobre, cara, principalmente na segunda temporada, de que, dependendo da visão, o Joe é o vilão. Para algumas pessoas, ele é o vilão. o Para segundo, todo mundo que ele mata. a segunda temporada inspirada no segundo jogo, mano, é tudo em todo lugar ao mesmo tempo. Cara, eu vou te falar, eu zerei recente, né? Os dois de novo para me preparar pra série. E, cara, a história, já falando pros ouvintes e pros espectadores, a história da segunda temporada, na minha humilde opinião, é melhor do que a primeira. Ah, muito melhor. Eu acho É muito muito melhor. melhor. É muito melhor. É muito melhor. Então, por isso que eu fiquei em dúvida, sabe? Porque eu tenho conhecimento aqui do segundo jogo e da segunda temporada, então na minha cabeça, o Joel, ainda mais por tudo que é mostrado no segundo jogo, o Joel, na minha cabeça, ele fica, cara, ó, mais pro vilão do que pro herói, porque E depende para quem muito. não acompanha os jogos, para quem não jogou, para quem não tomou spoiler do jogo e tá acompanhando The Last of Us simplesmente como uma excelente série de TV, aguarde, amigos. Aguarde, Aguarde e aguarde, prepare-se. aguarde e Aguarde e verá. prepare-se. Pois é, isso, eu acho que ver essa faceta do Joe é legal, porque, como eu falei, era só mencionada, a gente não via direito, mas agora a gente viu a brutalidade e a violência dele. E é isso, o próximo. Isso até seta, né? Seta o personagem para o que vai acontecer no último episódio. Ou não, né? Vai saber. O povo tá polemizando esse episódio, tô começando a achar que eles vão mudar tudo e fazer algo Eles, diferente do eles jogo. não iam fazer isso nessa Eles não altura do são doidos, campeonato, velho. Eles não Não são vão doidos, fazer lógico. isso, não vão fazer isso. Isso posto eram os comentários que tínhamos para dizer sobre o episódio número 8 da primeira temporada de The Last of Us. Semana que vem voltamos com os comentários do último episódio, season finale. Você que está ouvindo na quarta-feira, data de lançamento. Hoje também saiu um episódio muito bacana, onde nós falamos sobre 3 filmes incríveis que merecem ser vistos. Sexta-feira, a gente lança aí os nossos palpites pro Oscar, que acontece no domingo, no mesmo horário do episódio de The Last of Us. Segue a gente no YouTube, Instagram, TikTok,
nos nossos agregadores de áudio, no seu agregador de áudio favorito. Muito obrigado a todos vocês que sempre acompanham a gente por aqui. É isso, valeu e até o próximo episódio.